Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 320º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo bem, mas poderia estar tudo uma merda. Isto porquê? Porque ocorreram furtos na empresa, ok? Ocorreram furtos na empresa. Depois de se roubarem lanches, depois de se roubarem cartões de crédito e depois de se roubar dinheiro, pá, agora voltaram a roubar dinheiro. É verdade, assaltaram 3 pessoas, a uma roubaram 20 euros, a outra roubaram 50 euros e a outra roubaram um total de 0 euros, porque ela já tinha sido roubada anteriormente e então deixou de levar dinheiro para o trabalho. É verdade, é um bocado tenso. Isto porquê, pá? Porque as pessoas estão a trabalhar descansadas e acham que têm as suas cenas guardadas num cacifo e depois, pá, vai lá alguém e rouba o dinheiro. E pá, eu não sei se é tipo cleptomania, como disse José Lopes e como se disse lá no trabalho, ou se é mesmo, entre aspas, necessidade. Mas pá, é bué da mau. É bué da mau. Isto porquê? Porque os roubos acontecem quase sempre na mesma equipa, ou seja, é um bocado estranho. E acontecendo na mesma equipa, levam a que se ache que é alguém daquela equipa que assalta, ok? Os roubos também só acontecem nos vestiários femininos, o que é bom para a criminalidade em Portugal, porque pá, às vezes tem-se aquela noção de que os maiores criminosos são os homens. Não, pá, a nossa empresa combate essa desigualdade e aposta na criminalidade feminina. Isso é positivo. As mulheres não têm de ficar atrás dos homens em nada. E isto, mais uma vez, demonstrou que eu sou um filho da puta de um psicopata sem empatia por ninguém, ok? Isto porquê? Porque as 2 pessoas que foram assaltadas, eu dou-me bem com elas. Uma já foi minha chefe. Quer dizer, ambas já foram minhas chefes, ok? E então, primeiro a que roubaram 20 euros, eu disse, foda-se. Roubaram 20 euros foi mesmo só para deixar o recado, porque ninguém se ia borrar, como se costuma dizer, por 20 euros. Foi mesmo só para alguém que não gostava de você e então, pá, para deixar assim um recado. E a outra que lhe roubaram 50, eu disse, porque ela tinha sido uma das poucas a receber o prémio total. E eu disse, foda-se, finalmente fez-se justiça. Finalmente fez-se justiça. Isso porquê? Porque o prémio total era mais 50 ou mais 55 do que aquilo que eu recebi, estás a ver? E do que aquilo que as pessoas que nunca faltaram, que só têm uma ou 2 faltas receberam. E eu então disse, foi alguém que ficou fodido com essa diferença e pá, quis fazer justiça pelas próprias mãos. Não o posso julgar. Mas pá, é sempre fodido porque é tal cena, imaginem. Para essas pessoas, acho que não era o fim do mundo roubarem-lhe o dinheiro, estás a ver? Porque não são aquelas pessoas que tu achas que são mesmo necessitadas. Claro que pá, é o dinheiro delas, ok? E claro que 20 e 50 euros fazem sempre falta. Mas não era aquele caso de foda-se, agora roubaram-me 20 euros, eu já não vou ter dinheiro suficiente para pagar a renda ou para comer, estás a ver? Acho que não estou nessa situação extrema de pobreza, estás a ver? Mas por outro lado, cria sempre um ambiente de merda. Estás a ver? Principalmente porque a que lhe roubaram 20 euros tinha comentado no dia anterior que tinha levado 100 e tal euros para o trabalho. E há aquela dúvida no ar de, será que eu só fui roubada porque no dia anterior tinha comentado que estava com algum dinheiro na mala? Sendo que a outra de 50 euros tentou pagar na cantina com 50 euros e a senhora da cantina disse, eu não vou te dar troco disso tudo. Pagas depois. Estás a ver? Será que também não foi por ver a nota? Estás a ver, depois dá-te sempre aquela cena tensa. E então, claro, foi lá a PSP, ok? 2 polícias que percorreram a fábrica e principalmente o segmento. E claro, pá, eu instalei logo o terror, comecei logo a acusar os meus colegas, a dizer que os iam levar. E deu ali alguns momentos de algum humor, ok? Apesar de lá estar, 2 pessoas estarem na merda porque foram roubadas. Mas pá, eu tento sempre criar humor em cima das cenas, ok? Às vezes pode ser demais, como dizer à pessoa que finalmente se fez justiça, talvez seja demais, depois até fui lá e disse, eu estava a brincar, pá, não leves isto a peito. Mas a pessoa também tem sentido de humor, por isso acho que está tranquilo. Mas pá, vamos ver quais é que serão os próximos passos, vamos ver o que é que se vai roubar a seguir, porque, pá, eu quando soube, eu acho que comentei aqui, quando soube a cena das lancheiras, de andarem a roubar lancheiras, foi tipo,
ok? Parem o comboio da humanidade que eu saio aqui. Mas, pá, continuando no trabalho, recebi um convite, é verdade. E pá, recebi um convite, meu, para ser entrevistado para o jornal da empresa, ok? E agora eu estou aqui num dilema que é o seguinte: eu devo aceitar e expor-me tipo para 600 pessoas, ou então devo continuar só aqui neste quarto escuro, iluminado apenas com um candeeiro? Estás a ver? Por isso, por isso estou na dúvida, principalmente porque, nem sei, estou na dúvida. O que eu disse à senhora engenheira foi o seguinte: vou ignorar o convite, ok? E se a pessoa voltar a convidar, então aí eu dou logo a resposta que eu estiver a pensar na hora, ok? Vai ser isso. E a senhora engenheira avisou-me, ela não se vai esquecer, ela vai voltar-te a convidar. Eu, pronto, ok, aí eu respondo. Mas pronto, fiquei ali um bocado na dúvida. Outra cena que eu estou na dúvida é o seguinte: isto agora, pode parecer um bocado ridículo, mas acho que é um assunto sério que as pessoas não estão a abordar, que é o seguinte: nós precisamos de falar de meias rotas, ok? Precisamos de falar de meias rotas. Isto porquê? Isto porque quando tu és um putinho que moras na casa da tua mãe, e aqui putinho, estou a dizer tipo putinho de 30 anos, estás a ver? Nós gajos, eu estou a definir gajos como sendo todos iguais a mim. É o seguinte que é, uma meia está rota, nós temos duas opções. A primeira é ignorar, a segunda é esperar que ela se coza milagrosamente, ok? Ou que alguém a deita ao lixo. Qual é o problema, O problema é que agora eu já não estou na casa da mãe. E agora, sempre que alguma meia me aparece rota, eu tenho duas hipóteses. A primeira é esconder de senhora engenheira, porque para mim é tipo, está rota, mas ainda dá para usar. Estás a ver? Porque se a senhora engenheira vê, manda deitar a meia fora. E então, eu posso afirmar que neste momento a minha meia direita está rota. Ok? E eu consigo ver ali uma parte do dedão na meia. E qual é o problema? O problema é que, eu não sei se a vossa mãe nos ensinou isto, que é, quando vamos ao médico ou assim, temos de levar tipo as melhores cuecas e as melhores meias, porque nunca sabemos o que é que pode acontecer, estás a ver? E eu estava nessa cena, tipo, eu tenho boas meias para o fim de semana, estás a ver? Tenho ótimas meias, que nunca estão rotas, estás a ver? Mas para o trabalho é tipo, qualquer merda serve. Qual é que é o problema? O problema é que agora nós começámos a usar as botas biqueira de aço e eu tenho de trocar de calçado no trabalho. Ou seja, eu tenho de ser quase ninja para não me verem as meias rotas. E agora também as pessoas devem achar que são as meias todas. Não, não são todas, mas algumas acontece de... Eu reparo que elas estão rotas, até tenho a intenção, não tenho nada, de as deitar ao lixo, só que depois passa-me e vão tipo para o cesto da roupa suja, lava-se, dobra-se e está feito, ok? Estão prontas a usar. E não sei qual é o vosso procedimento, ok? Isto também surge um pouco do terapia de casal desta semana, em que, tipo, a Rita da Nova tinha 15 pares de meias e 15 cuecas, e o Guilherme Fonseca tinha, tipo, 3 cuecas. Isso já acho um bocado psicopata. Se calhar, a única vez que eu repeti, assim, tantas vezes cuecas, porque, tipo, ele, para ela ter 15... e ele ter 3, ele teve de andar com as mesmas cuecas 5 dias, ok? A única vez que provavelmente isso aconteceu comigo devia ter sido tipo quando ficámos na primeira semana de pandemia e ficámos confinados, estás a ver? Em que tipo, já nada valia a pena, íamos todos morrer, para que é que eu ia perder tempo a trocar de cuecas? Por isso, não sei. Devo só aceitar e deitar as meias todas fora e ir comprar mais à feira? Aqui ir comprar, leia-se, mãe, quando fores à feira, compra-me meias, por favor. Ou então devo continuar nesta brincadeira de nem estão assim tão rotas. Pronto, era importante esclarecer essas dúvidas. Agradeço que esclareçam e que me guiem neste caminho que é a vida. Depois, por falar em guiar, por falar merda nenhuma, que não tem nada a ver a ligação, mas vamos só aceitar. Tivemos concerto Linda Martini no Art Club, meu. Tivemos concerto. E como eu disse no último episódio, o primeiro ponto deste concerto tinha de ser os bilhetes dos Linda Martini. Isto porquê? Porque, eu caí numa asneira que foi a seguinte. Eu, com a excitação de quando foram anunciados os concertos, eu mandei logo a story para a senhora engenheira, tipo, olha, eu não acredito, vamos poder vê-los ao vivo. Isto porquê? Porque nós tínhamos falado e ela estava-me sempre a dizer, gostas tanto de Linda Martini e nunca me levaste a um concerto deles. Eu, pronto, quando houver um concerto aqui próximo, vamos. Isto porque, eu já fui o maluquinho que já foi vê-los 5 vezes ao vivo no mesmo ano, ok? Sendo que uma delas foi a Lisboa, estás a ver? Já fui esse maluquinho. Hoje em dia,
dosei o melhor, mas pá, sempre que há a oportunidade de os ver, vou. Até porque eu continuo a dizer que vê-los no Art Club é uma experiência única, estás a ver? E então pá, eu mandei-lhe a story, mas comprei logo os bilhetes. E pá, um dia nós estávamos no ginásio e eu disse assim, acho que ambos comprámos bilhetes para o mesmo concerto. Por isso vai ser engraçado na troca de prendas ver eu oferecer-te esses bilhetes e tu ofereces-me a mim. E ela, ai, será que comprámos? Eu, pá, eu acho que comprámos. E depois chegámos à conclusão que ambos tínhamos comprado bilhetes para Belinda Martini. Felizmente, pá, vendi-os ao senhor doutor João Silva, optometrista de Felgueiras. E pá, ele levou um amigo dele. E então nada se perdeu e tudo se transformou. E então nesse dia estávamos na dúvida se íamos jantar no Porto ou se íamos jantar em casa. Depois, entretanto, fomos à casa da avó de senhora engenheira. Ela fez lá umas pizzas e essas cenas. E então foi tipo um lanche jantarado lá. Depois então é que fomos para o Porto. E pá, chegámos ao Porto relativamente cedo. Ainda andámos às voltas para estacionar, mas depois, pá, chegámos então àquele jardim em frente ao Art Club, sentámos-nos lá, não estava a chover nem nada, não estava assim muito frio, por isso ficámos lá à espera até mais ou menos a hora do concerto. Entretanto, pá, vemos assim uma jovem, meia mitra, meia fanfa, a pedir ajuda a pessoas, a dizer que, estou sem rede ou estou sem saldo e não consigo ligar para a minha mãe ou não sei o quê. E tipo, primeiro, quem é que hoje em dia fica sem saldo, meu? Isso era uma cena que nós passávamos quando éramos putos e ultrapassávamos aquelas 1500 mensagens diárias, estás a ver? Hoje em dia já ninguém fica sem saldo. E então, pá, a senhora engenheira, como tem muita sororidade dentro dela e gosta de ajudar os mais necessitados, pá, fez então uma chamada em alta voz. E então a miúda começa a chorar, a dizer à mãe que a pessoa deixou-a num sítio errado, ela tinha de ir para não sei onde. A senhora engenheira viu no mapa e ficava tipo a meia hora de carro, ou assim qualquer cena, por isso. Ou a meia hora a pé, acho que era meia hora a pé. Pá, ela não sabia onde é que estava, o que já é um bocado estranho, porque é tipo, pá, o Art Club é um sítio mítico, meu. Estás ali perto, sei lá, aquilo é Ribeira, não é? Tipo, estás ao lado da churrasqueira do Infante, meu. Tu davas esse ponto de referência, quem é que não conhece a churrasqueira do Infante no Porto, meu? Mas então, pá, eu disse-lhe então que estávamos em frente ao Art Club e a mãe, onde é que é isso? Também não sabia. Depois disse que estávamos em frente à cena do comércio do Porto, que ela também não sabia. Eu, olha, assim é complicado. Disse que estávamos em frente à Associação Comercial do Porto, também não sabia onde é que era, e era tipo, miga, não te consigo dar mais pontos de referência, ok? Mas então depois ela pediu para a mãe a vir buscar, a mãe estava tipo a falar para o pai ou assim, a dizer, deixaram a rapariga no sítio errado, não sei o quê. Depois eu disse, olha, tenho ali uma PSP, se quiseres ir lá pedir ajuda, não sei como é que a PSP te vai ajudar, mas se calhar é o mais sensato. Depois, pá, nós ainda ficámos lá um bocado, entretanto veio João Silva, ok? E quando nós fomos para o concerto, meu, a miúda ainda estava no meio da estrada lá sozinha, a ligar para alguém, por isso, pá, não sei como é que ficou a situação. Foi assim um bocado estranho, porque primeiro, eu estava com medo que ela nos fosse assaltar, ok? Isto porque, pá, porque era uma mitra, estávamos no Porto e não nos estava a oferecer droga, por isso, qual é a outra opção? Assalto, estás a ver? Mas não aconteceu, estava mesmo só a pedir ajuda. E se não fosse a senhora engenheira, pá, eu não sei se ajudava, confesso. É o que eu digo, pá, ela é um ser humano muito melhor do que eu. Por isso, Depois então, entramos no Art Club e pá, precisávamos de fazer aquele xixi básico. Vamos então ao WC. E eu primeiro quase que entro no backstage, porque já não entrava no Art Club há algum tempo e vejo assim um sítio onde era a casa de banho. E pensei que, ok, esta porta é para a casa de banho das mulheres, esta é para a dos homens, e então eu vou entrar e está lá um segurança e diz-me, já tem pulseira? E eu, que estranho, é preciso pulseira para entrar na casa de banho? E ele, não, a casa de banho é ali ao lado, isto é para o backstage. Eu, ok. Ou seja, pá, não fui para o backstage dos Linda Martini por uma pulseira, pá. Mas então, vou para o WC e acho outra cena estranha que é, tenho um torniquete. Em que mundo é que nós estamos? Não era preciso pôr dinheiro, mas tem lá o pressário, ou seja, provavelmente em dias que não há concertos ou que não há assim eventos, tens de pagar para mijar no Art Club. O que é um bocado estranho porque aquelas casas de banho não estão assim tão limpas, tinha tipo um urinol cheio de mijo, quase a esbordar, por isso, pagar para isso será um bocado estranho, mas já. Depois então, trocámos os bilhetes e pá,
ao entrar, oferecem-nos uma pulseira, meu, a dizer 360 City. Que pá, é daquelas merdas que, você carrega para se depois quiser beber uma bebida ou assim, e é tipo, é uma pulseira, ok, que tem uma chapinha de plástico. Isto é válido por 12 meses, mas é a tal cena, meu. A minha, por acaso, eu não a apertei muito e deu para tirar intacta. A da senhora engenheira não, ela apertou-a e então teve de a cortar. Ou seja, quem é que vai andar com isto 12 meses no pulso? Ou vai andar sempre a tirar e a pôr sempre que vá a um concerto no Art Club? Não faz sentido, não faz sentido. Eu não consumi nada, só por causa das merdas. Mas lá está, estamos a entrar nesta glamorização ridícula em que, é para poupar tempo ou o ambiente ou o caralho, sendo que não se poupa nada porque temos aqui 2 pulseiras que não foram carregadas, ok? Para ir para o lixo, quando podíamos só, sei lá, usar MBWay. É tipo, eu não entendo esta merda das pulseiras quando temos MBWay, meu. Não faz sentido. Ou NFC. Tipo, tens 2 cenas que são bué da rápidas a pagar. NFC, que agora a maior parte dos telemóveis têm, ou então MBWay, que também toda a gente tem, meu. Porquê uma pulseirinha? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas então pronto, tivemos isso. E então depois, tivemos 2 horas de concerto de Linda Martini. Começou um pouco depois das 10, diria tipo 10 e um quarto. Também acabou à meia-noite e um quarto, mais ou menos. E acho que foi o primeiro concerto de Linda Martini sem a Amor Combate. É foda porque é quase a música que deu a conhecer os Linda Martini a toda a gente. E era daqueles hits que eu achava que ia ver sempre ao vivo. E saiu da setlist. Por isso, se até a Amor Combate saiu, não há nada garantido. Outra cena que também curti foi a Cláudia Guerreiro a ser quase uma segunda voz. Tem lá partes em que é ela a gritar mais. Tem lá partes em que era ela a cantar em vez do André. Achei interessante, ok? Não sei se foi só o André que não lhe apetecia cantar e ela cantou. Mas lá está, meu. Eles estão fortes. Estão fortes mesmo depois de 20 anos, meu. O pessoal estava todo a curtir. Estava todo na cena. O Art Club não esgotou. E acho que é a primeira vez que eu vou ver Linda Martini ao Art Club e não esgota. Ou seja, isso pode ser um sinal dos tempos. Vi que no Lisboa ao vivo esgotou, mas no Art Club não. Também não sei se o facto de eles terem tocado no fim de semana anterior no Salgado Faz Anos Fest tenha ajudado ou não. Mas então aconteceu isso. O pessoal estava todo a curtir, com a exceção de 2 gajos que estavam atrás de nós. Um deles estava com a t-shirt do primeiro EP de 2006 e o gajo estava a dizer, também tocam sempre as mesmas. E como é que tu podes dizer que eles tocam sempre as mesmas se a Amor Combate não apareceu no concerto, 2, eles tocaram o Passamontanhas na íntegra. Ou seja, das 2 horas, 51 minutos e 31 segundos foram do Passamontanhas. Tocaram A Sombro, tocaram Uma Banda, tocaram Meu Deus, tocaram Corações Rápidos, tocaram Eu Às Vezes Perco-me, tocaram Continuoso, tocaram Faz de Luz, tocaram Pé de Guerra, tocaram A Cantiga e tocaram A Mão Como a Maré, que é só uma música de 10 minutos. E eles tocaram. E como é que tu podes dizer que eles tocam sempre as mesmas? Caralho, não faz sentido, não faz sentido. Como disse a senhora engenheira, provavelmente era um gajo que nunca tinha sentido a maciez de um seio. E eu aí fiquei emocionado porque ela sabe das cenas. E os gajos estão aí para as curvas. Eu acho que falei quando aconteceu o Passamontanhas que eles já não são a mesma banda, mas souberam-se adaptar. E eu quando ouvi o álbum, eu disse, esta Assombro é uma música do caralho para começar um concerto. E foi assim que eles começaram, ok? E fizeram logo a ligação entre a Assombro e uma banda que eu não pensei que funcionasse assim tão bem, mas eles fizeram com que funcionasse. E tocaram A Mão Como a Maré. Que lá está, se calhar corta ali um bocado o ritmo porque são 10 minutos e já no fim do concerto, ou seja, o pessoal já estava assim um bocado a bocejar, estás a ver? Mas eu adorei. E depois outra cena que foi engraçada que é veres como a banda já tem 20 anos, veres o choque geracional. Quando nós estávamos a entrar, estava um pai com um filho. E o filho devia ter 12, 13 anos, estás a ver? Ou seja, essa cena é fixe. Pensei que ia ser um bocado mau, porque era a tal cena de, ok, eles estão a envelhecer, mas não, meu. Não, é fixe. A banda continua viva e recomendo muito. Foi um concerto do caralho, por isso se os puderem ver ao vivo,
recomendo. Pode ser que noutros concertos eles toquem Amor Combate, mas no Art Club não tocaram e mesmo assim foi do caralho. Depois, vou agora falar de alguns assuntos da atualidade. O primeiro é da atualidade de mim e da senhora engenheira, que é o seguinte, nós continuamos aí na busca por casas e nós fomos ver uma casa ontem que era a tal cena. Aquilo era um bocado estranho porque aquilo era uma casa assim dentro de outra casa, se é que se pode dizer, porque tipo, tens assim uma fachada e depois entras para uma casa a sério, que é assim um bocado estranho, mas tipo, eu nem vou falar da casa, até porque nós a descartámos. A cena que me chamou a atenção, foi o agente imobiliário, ok? Foi o agente imobiliário, isto porquê? Porque ele era uma espécie de preconceito ambulante, ok? Preconceito não, imã de preconceitos ambulantes. Isto porquê, Porque o gajo tinha aparelhos auditivos, o gajo tinha uma pancinha e o gajo tinha uma gabardine com os botões todos apertados. Sendo que tinha uma pancinha. Ou seja, ele parecia quase aqueles tarados sexuais que estão só de gabardina. Se bem que nós estávamos-lhe a ver as calças. Mas parecem aqueles tarados que estão só de gabardina que abrem a gabardina no meio da rua, estás a ver? E então isso chocou-nos um bocado. Mas depois, por outro lado, o gajo era bué profissional. E o gajo, eu não sei se ele nos vai arranjar uma casa, mas eu acreditei cegamente nele, Tipo, há paleio de agente imobiliário, ok, que nós já estávamos a par, mas, o gajo fez-nos acreditar. O gajo parecia com Mourinho no Chelsea a dizer que não é um qualquer, que é um special born. Parecia o gajo, o gajo disse, há sempre uma casa para cada pessoa, só têm de esperar o momento certo e podem confiar em mim. Se vocês me derem a localização e aquilo que procuram, eu vou-vos arranjar uma casa perfeita para vós. E nós, foda-se, pega o dinheiro que nós não temos, por favor. Mas então, também nos arranjou aí uma reunião com uma colega do Doutor Finanças, ok? Que também faz lá parcerias com a imobiliária, por isso vamos ver aí umas cenas, para ter alguma ajuda acerca de créditos e tudo. Mas fiquei fascinado com o gajo. Pensei que era só um taradinho de gabardina e meio surdo, mas não, um super profissional. Por isso, se depois precisarem do contacto do gajo, desculpem-me, mas tenho de mais uma vez falar com o senhor engenheiro porque eu nem sei o nome do gajo. Mas Outra cena que aconteceu na atualidade, eu quando falei aqui dos Oscars, falei aqui do filme Emília Pérez, que é o filme da Netflix, que é o que tem mais nomeações, está nomeado para 13 categorias e que tem a primeira atriz trans a concorrer ao Oscar de melhor atriz, que é a Carla Sofia Guascon. Qual é que é o problema? Esta Carla Sofia Guascon tinha tudo para ser, uma mulher de sucesso, para ser um ícone de uma geração, para ser tudo. Qual é que é o problema? Ela atacou o brasileirinho médio. Isto porquê? Porque ela concorre na categoria de melhor atriz contra a Fernanda Torres. E como eu já vos disse, quando o Instagram da Academia começou a partilhar as fotos dos possíveis nomeados, a foto da Fernanda Torres fez um sucesso estrondoso comparado com os outros. Deixem cá ver. Temos aqui, por exemplo, Fernanda Torres e deixem cá ver aqui alguém super famoso, como por exemplo a Jennifer Lopez. A Jennifer Lopez a foto dela tem 38 mil likes e 2.955 comentários. A foto da Fernanda Torres tem 2.900.000 likes e 844 comentários. E, isto é a prova de que o Brasil não é para brincadeiras quando o assunto é internet. E as pessoas deviam saber isso. Porque sendo um país em que a língua oficial não é o inglês, é uma potência na criação de conteúdo. Tens maiores streamers do mundo que são brasileiros, tens youtubers enormes que são brasileiros, basta ver quando nós tínhamos o PewDiePie e o Whindersson Nunes a combater e depois o Filipe Neto a combater pelo youtuber com maiores subscritores, estás a ver? Porque o Brasil é uma potência na internet. E então, esta Carla Sofia Guascon cometeu o erro de dizer que não tenho nada contra a Fernanda Torres, mas a sua equipa de assessoria e as pessoas que a defendem cegamente estão-me a atacar e tudo. E o brasileirinho médio sentiu-se efetivamente atacado. O que é que eles começaram a fazer? Começaram a ver o histórico dela. E tivemos mais um caso de desenterramento de tweets antigos, Tivemos mais um caso desse. E depois de James Gunn ter sido despedido da Marvel por causa disso, e depois de outras personalidades famosas terem sido atacadas, tipo Diogo Faro ter sido atacado por ter tweets machistas e o caralho,
Agora esta Carla Sofia Guascon, pá, começou a ser atacada, entre aspas. Se bem que aqui foi só, revelaram só cenas antigas dela. E tipo, aqui, antigas, atenção, não é tipo cenas de há 10 anos atrás. Não, estamos tipo a falar de homicídio do George Floyd, que foi em 2020. Ou seja, é uma cena de há 5 anos. Em que quando o George Floyd morreu, ela tweetou, mas alguém se importa com o drogado de George Floyd ou com o bêbado de George Floyd? Na edição seguinte dos Oscars, em que o pessoal começou a fazer campanha, entre aspas, pelo Black Lives Matter e começou-se a pedir mais diversidade na academia, pá, ela comentou que isto parece mais uma marcha de Black Lives Matter do que os Oscars ou não sei o quê. Sendo que lá está. Tu devias ter um pouco mais de empatia porque tu também és uma pessoa marginalizada que és de uma minoria. Mas lá está. Isto é a prova de que não basta ser só de uma minoria. Convém, lá está, teres a consciência de classes, teres essas merdas todas. Porque senão, só ser de uma minoria não faz-te uma pessoa melhor. E então, basicamente, começaram a desenterrar esses tweets antigos e chegámos ao ponto. E atenção, e ela também fez tweets a criticar a presença de muçulmanos em Espanha, a dizer que em Espanha daqui a pouco tinha de se usar burca porque ao sair à rua parecia que se estava num país árabe, estás a ver? E depois, claro, ela usou a cartada a dizer que está a ser atacada por ser uma mulher trans. Acredito que muita gente use isso para atacar, mas não era a altura certa para tu usares essa cartada. Aqui só tinhas de fazer o que fizeste depois, que é, ok, eu fiz merda, vou-me manter em silêncio para não estragar mais o filme, porque, por exemplo, eu até estava curioso para ver este Emília Pérez. Neste momento estou-me a cagar para o Emília Pérez, ok? E eu nem sou brasileiro, ok? Eu nem sou brasileiro, mas nunca mais na vida vou ver este Emília Pérez, meu. Caguei, ok? E se vencer o Oscar de melhor filme, eu vou criticar sem ver, ok? Vai ser tipo o Green Book da nova geração, estás a ver? Vou criticar. Mas está interessante e lá está, nunca na puta da vida, meu, ataquem os brasileiros. Nunca. Por questões da internet. E outra cena, meu. Se estão a pensar ser famosos, meu, imaginem. Ela foi nomeada após Oscars. Meu, a primeira cena que ela tinha de fazer era apagar o Twitter, meu. Apaga o Twitter, caralho. Para quê? Para quê, meu? Ela nem devia ter assim tantos seguidores. Ok. O Twitter, neste momento, como diz o Luíde, tem menos usuários do que as pessoas que veem os stories da Virgínia. Por isso, caguem no Elon Musk e na sua rede social e basem só e aproveitem a fama e vistam a capa que vos foi entregue. Tipo, ela se vestisse a capa de mulher trans, muito preocupada com as minorias, estava tudo bem. Agora imaginem, ela criticou pessoas negras quando faz um filme com a Zoe Saldana. Criticou Espanha quando o filme poderia ser nomeado para os Oscars espanhóis e ela já nem foi convidada. Estás a ver? Criticou bué minorias que quem vai ver aquele filme estava naquela cena de oh meu Deus, eu sou tão progressista, preciso de ver este filme. E agora está tipo, oh meu Deus, eu sou progressista, não vou apoiar esta racista de merda, caralho. Por isso, vamos todos dar as mãos e torcer pela Fernanda Torres e por eu ainda estou aqui, porque pelos vistos agora é favorito. E vamos então para o último tema, antes de ir para as recomendações culturais. E eu finalmente venci a Champions. É verdade, eu finalmente venci a Liga dos Campeões no FM. Na segunda época com o Barcelona, e depois de eu dizer que me faltava alguma profundidade no plantel, tratei dessas lacunas e consegui ganhar a Champions. Imaginem, eu gastei 311 milhões e venci a Champions. 311 milhões, lá está, em 4 jogadores. 3 que eu contratei no início da época, que foi o Hassan Ouedraogo, que era o tal miúdo que eu já tinha falado no Bayern. Aqui, ele não atingiu o potencial todo que tinha. Ele neste momento está com 25 anos. E qual é o problema dele? O problema físico. Ele já teve algumas lesões, mas mesmo assim, ele só fez 2 jogos a titular comigo, mas marcou 6 golos e fez 4 assistências para o campeonato. Ou seja, mesmo sendo usado como suplente, rendeu, ok? E lá está, deu a profundidade que eu precisava ao plantel. E depois contratei 2 regens, um chamado Manolo, que também foi dar alguma profundidade, e outro chamado Javier Paniagua, que é extremo esquerdo e também foi ser uma alternativa aos extremos que eu estava a precisar. O gajo não fez nenhum jogo a titular,
mas marcou 8 golos e fez 4 assistências. Por isso, lá está. Mais um daqueles que entra e rende, estás a ver? E depois, então, a meio da época, contratei outro regen para jogar a extremo direito ou médio ofensivo, que é o Christian Abdallah, que é alemão, por 70 milhões ao Borussia de Dortmund. E pá, estas peças foram as fundamentais para dar profundidade ao plantel. Isto porquê? Isto porque já tinha contratado a custo zero o Josko Gvardiol, o defesa centro do City, que tinha 28 anos e veio a custo zero. Tinha contratado o Nico Gonzalez, que recentemente foi vendido ao Manchester City. Eu tinha-o vendido por 100 milhões e fui-o buscar a custo zero. Mais um para dar profundidade. E o jogador que eu acabei de vender, que é o Jeremy Doku, que também contratei ao City a custo zero. E acabei de vender ao Inter de Milão por 60 milhões. Porque lá está. Opa, o gajo no início da época rendeu muito. Foi muito importante. Marcou 6 golos e fez 11 assistências. Por isso, também mereceu ser vendido, entre aspas, para ter uma oportunidade a titular. Depois de destacar também 2 miúdos que foram regens, que começaram comigo no Porto, e eu levei-os sempre comigo. O João Embaló, que assumiu a titularidade como médio centro, construtor de jogo defensivo, ok, jogador incrível. E o Diogo Semedo como defesa lateral direito, que também, pá, miúdos incríveis, ambos portugueses. Por isso, pá, fiquei contente. Eu tinha comentado no grupo dos patronos que a formação do Porto no FM era uma das melhores. Tipo, eu tinha passado pelo Porto, Bayern e Barcelona. A do Porto é melhor que a do Bayern. A do Barcelona é muito forte também. Porque, pá, primeiro porque a maior parte destes jogadores são formados no Barcelona. Tipo, eu neste momento do 11 titular tenho o Arnau Tenas na baliza, que tipo, não é o melhor guarda-redes do mundo, mas ele cumpre muito. Ok, para mim é suficiente, até porque precisava de gastar tipo 200 milhões para ter um guarda-redes melhor, por isso não sei até que ponto compensa. Depois o Alejandro Balde como defesa esquerdo, o Gavi como médio centro, o Lamine Yamal como extremo direito e o Ansu Fati como extremo esquerdo. E depois, pá, tenho aqui mais 2 peças fundamentais que são o Noah Darvish, que provavelmente é um dos melhores jogadores do jogo e que está a um preço acessível no início do jogo, porque ele aqui foi comprado em 2023, 2024 por 2 milhões e meio, por isso já. E o Gonçalo Ramos, que pá, mais uma vez fez uma época incrível. Para terem uma noção, em 33 jogos para o campeonato ele marcou 36 golos e fez 4 assistências. Tipo, no total, em 47 jogos, campeonato e Liga dos Campeões, marcou 45 golos. Por isso, meu, é incrível, é incrível. Claro que pá, não é suficiente porque fui contratar o Mauro Ruares, que treinei no Bayern de Munique, pá, por 290 milhões. Foi tipo, pá, precisávamos de um upgrade. O Gonçalo Ramos já está quase com 30 anos, por isso, pá, precisávamos de... Não podemos ficar órfãos dele. E então é isso. E pá, e lá está, meu, a Sports Interactive e a SEGA, depois de me verem a alcançar este feito, meu, simplesmente cancelaram o FM 2025. Por isso, pá, a notícia saiu há 4 horas que não irá haver FM 2025. Não percebo porquê. Já não percebi o porquê do adiamento, porque é muito estranho, porque pá, sejamos sinceros, meu, o FM é a mesma cena desde o início. É cada vez mais complexo? É cada vez mais fodido de treinar? É. Mas pá, continua a ser como andar de bicicleta, meu. Tentas criar a melhor equipa, tentas criar um grupo coeso, tentas ter uma boa equipa técnica para te auxiliar. E nisso tu notas a diferença entre um Porto e um Bayern no Barcelona, que tipo, no Barcelona eu quando entrei, eu tinha à disposição o orçamento que eu quisesse para mandar embora quem eu quisesse e contratar quem eu quisesse. Tipo, eu fui buscar o meu treinador adjunto que me acompanhou no último ano no Porto, que me acompanhou no Bayern, e eu fui buscá-lo, ok? E indemnizei o Bayern tipo em 5 milhões, estás a ver? Uma cena que se calhar no Porto eu não tinha essa disponibilidade. Por outro lado, também as transferências estão loucas no jogo. Porque lá está, eu contratei um jogador por 100 milhões e era tipo terça-feira para um Barcelona, estás a ver? Mesmo o Porto, no jogo, está tipo a contratar gajos com 30 anos por 60 milhões. O que é uma loucura, estás a ver? Mas pronto, pá, fiquei contente. Agora estou um bocado naquela cena de... e agora? Já atingi o topo. E agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? Ainda por cima foi só na segunda época de Barcelona. Nem foi aquela cena, foi antes do objetivo do clube. Porque o objetivo do clube era tipo só ser campeão para ir na terceira época, ok? E eu fui nos 2 primeiros anos campeão,
Na primeira época fui eliminado pelo Bayern, esqueci-me de dizer isso. Eu disse que tinha sido eliminado pelo Bayern e desta vez ganhei a final da Champions ao Bayern do Guardiola. Por isso, chupa caralho. A vingança é um prato que se serve frio. Por acaso eu estava um bocado assustado. Isto porquê? Porque eu começo a ganhar 2-0, ok? Marco logo nos primeiros 10 minutos e depois Gonçalo Ramos marca o 2-0. Na segunda parte eles marcam o 2-1 e começam a atacar. Eu, ui, tu queres ver? Tu queres ver? Mas não, pá, ficou 2-1. Equipa incrível, com um espírito guerreiro incrível. Teve ali uma fase mais atribulada, a meio da época, com alguns empates e tudo, mas já levávamos um avanço do caralho, por isso nunca deu para assustar. Por isso, estou muito feliz e vamos então para as recomendações culturais desta semana. Estou aqui, Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos com os podcasts e começo com o podcast brasileiro Rádio Novelo Apresenta, com um episódio da semana passada, de 30 de janeiro, que saiu na quinta-feira passada, lá está, chamado O Apagão. E então, conta basicamente a história de uma mulher que perdeu a memória. Eu vou ler aqui a descrição do episódio. Ao acordar num hospital, Neide Melo se surpreendeu ao ver ao seu lado o rapaz que ela tinha acabado de conhecer numa entrevista de emprego. E ele, por sua vez, ficou mais surpreso ainda quando ela disparou as perguntas. Eu bati o carro? O que você está fazendo aqui? A escalada de perplexidade chegou às alturas quando ele revelou que eles eram casados e tinham juntos uma filha. Isto porquê? Isto porque o marido dela foi a pessoa que lhe fez a entrevista de emprego para o emprego em que ela estava e ela teve um acidente, acho que foi um acidente ou teve um derrame ou assim qualquer cena, e perdeu ali um período de tempo de 12 anos, ok? Em que se esquece desse período de tempo, apagou-se. Só que nesse período de tempo, a pessoa que lhe fez a entrevista começou a namorar com ela, casou com ela e teve uma filha com ela. E ela acorda e ele era só o gajo da entrevista. E pá, é um bocado estranho. Depois ela também falou que teve amigos que se tentaram aproveitar dela, a dizer, você não se lembra, mas nós íamos abrir um negócio, por isso não me quer dar já o adiantamento desse negócio. E é tipo, caralho meu, a sério? A sério que há pessoal assim? E depois foi engraçado como conseguiram ultrapassar isso. Porque é tal cena, imaginem, ela não amava o marido. Para ela era só uma pessoa que estava ali que por algum motivo estava ali. E então, com a ajuda da psicóloga, a solução foi tipo, ok, não se lembram disto, têm percepções diferentes do que aconteceu, ok? Tipo, o marido acompanhou tudo, sabe que passou ali tempo no hospital à espera que ela acordasse e tudo, a filha a mesma cena, mas para ela foi só um apagão. E então a psicóloga recomendou comprarem um cão ou adotarem um cão para, a partir daí fazer um elo de ligação à família para criar novas memórias. E achei fofinha essa solução, que é tipo, faz todo sentido, caralho. Faz todo sentido. A partir daqui será um passo novo. E também mudaram de casa e tudo para criar novas memórias. E então achei muito interessante. Tipo, é um episódio incrível. Recomendo. Depois na música. Na música tenho aqui 5 álbuns e começo aqui com um que me foi recomendado no Spotify, que foi tipo, talvez você goste disto. E é o álbum, eu acho que é o álbum de estreia de Nyron Igor. Eu vou ler assim, acho que é assim porque é tipo Nyron e depois Igor. Por isso eu vou assumir que é Nyron Igor, que lançou o álbum Nyron Igor. Que, deixem cá ver, eu ia ver se era o álbum de estreia. Ok, não é o álbum de estreia, não. Tenho um álbum de 2022 chamado Fio de Lâmina, por isso não é nada o álbum de estreia. Mas eu recomendo muito, gostei muito do álbum e vai estar aí a tocar a música Estou Pensando em Você. Fiz um trato certeiro, faço laços verdadeiros e danço. Não carrego mais você. Quase que me escondo pra não parecer, pois sabia que eu iria pra onde me levar. Depois, vamos então para álbuns que estão na forquilha e começamos com o álbum da FKA Twigs chamado Eusexual, acho que é assim. E então a forquilha diz o seguinte:
O terceiro álbum de Twigs traz a club music para o seu mundo sensual e sobrenatural. É um momento magistral de estrela pop para a artista. Pá, eu gostei muito, ok? Acho que é o primeiro álbum que eu ouço na totalidade dela. Eu sei que é um daqueles nomes que está sempre em festivais e o caralho, mesmo a Portugal já veio algumas vezes, mas eu nunca me dei ao trabalho de ouvir um álbum dela. Gostei muito e vai estar aí a tocar, lá está, a música que dá nome ao álbum e que abre o mesmo, Eusexual. Depois, pá, o álbum que eu acabei de ouvir antes de gravar este episódio, o novo álbum da Sharon Van Etten, nome que vem a Paredes de Coura. Por falar nisso, meu Paredes de Coura muito forte com as últimas confirmações, mas já. Então, Sharon Van Etten and the Attachment Theory, que é a banda que a acompanha e é a banda que então virá também a Paredes de Coura. E a Forquilha diz o seguinte: a cantora preenche o seu tempestuoso sétimo álbum, anunciado como um esforço colaborativo com os seus companheiros de banda, com motivos pós-punk e reflexões sobre o apego ao amor no meio de uma convulsão apocalíptica. Ok. Pá, eu gostei. Não sei se é a melhor cena dela, até porque deixem cá ver, porque eu acho que já o último álbum dela, acho que eu tinha ouvido... eu gostei bué do último álbum dela, 2022. Mas pá, tá ok. Não é uma cena muito má, ok? Mas também não é a melhor cena dela. Mas, lá está, deixou aquela curiosidade para ver ao vivo. E vai estar aí a tocar. Pode ser também a música que abre o álbum, Live Forever. Depois, pá, trago aqui um álbum que também já tinha visto há algum tempo, que é o álbum do Benjamin Booker, chamado Lower. Pá, eu nunca tinha ouvido este nome, nem sei quem é sequer. Mas pá, guardei o álbum porque tinha tido uma boa nota aqui na Forquilha. E pá, fui ouvir e fiquei apaixonado. Fiquei apaixonado pelo álbum. O gajo já tem uma carreira relativamente longa, porque o seu álbum de estreia é de 2014. Também este é o seu terceiro álbum, por isso não sei se os outros são bons, se não são. Mas pá, adorei este álbum. E então a Forquilha diz o seguinte: trabalhando com o produtor Kenny Siegel, o cantor e compositor de Nova Orleans constrói um grunge corroído e centrado na batida que traz histórias de violência e perseverança. Pá, aqui falam de grunge. Eu sei que é uma cena assim um bocado diferente, meu. Eu gostei bué, a voz dele é bué da forte. E pá, se este gajo viesse ao vivo por um preço ok, era gajo de ir. Mas já, gostei muito e vai estar aí a tocar a música Pompeii Status. E depois, pá, para terminar, o que para mim é o melhor álbum da semana, também porque me falta ouvir aqui um álbum que eu queria muito ouvir, mas tipo, estamos a falar de 1h15 de álbum, por isso vamos com calma. Mas então é o novo álbum do Squid, chamado Cowards.
que pá, eu ouvi de manhã, antes de ir para o trabalho. Ou seja, posso estar influenciado por estar a ouvir um álbum antes das 6 da manhã. Pode ser essa a influência. Mas pá, é uma banda que eu adoro, que já vi ao vivo em Paredes de Coura. Eles têm 3 álbuns, são os 3 muito fortes. Estão a lançar um álbum a cada 2 anos, por isso, lançam agora o Cowards. E pá, recomendo muito. Ainda não tem crítica na Pitchfork, mas de certeza que terá. E vai estar aí a tocar. É bué fodido de escolher, mas acho que vai estar aí a tocar. Pode ser a música que abre o álbum, porque é a página inicial desta história incrível que é este álbum. Que começa e acaba de forma incrível. Tipo, começa com uma música de 6 minutos e 19 e termina com uma música de 8 minutos e 15. Por isso, vai estar aí a tocar a música Crispy Skin. That help you make decisions. I'm not a bad one. Yes, I am. I couldn't eat another thing. No more pages and pages of crispy skin. E pá, é isto. Estou contente, ok? Eu hoje sinto que tinha mais conteúdo. Por isso, pessoas, por favor, cometam crimes para me darem conteúdo. E lá está, e a cena de ter ido ao concerto também me animou. Por isso, estamos aí. Não sei que destino terá o meu Barcelona agora. Até porque lá está, pá. Agora infelizmente vou ter de continuar a jogar este jogo porque não será lançado o FM 2025. Por isso eu não tenho culpa, ok? Eu não tenho culpa. Mas já sabe. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.